Você acordou de novo esta noite para ir ao banheiro, não foi? Olhou no relógio, eram 2h17. Tentou voltar a dormir, mas o sono não veio. Ficou olhando para o teto, virando de lado, pensando no dia seguinte. De novo sua noite foi interrompida. Talvez você ache que isso é normal, que com a idade é assim mesmo. Mas deixa eu te contar uma verdade dura. Acordar de madrugada para urinar 1, 2 ou até 3 vezes por noite não é normal. É um sinal de que algo no seu corpo está falhando e que você está envelhecendo mais rápido do que deveria. E o mais alarmante, esse hábito aparentemente inofensivo está associado a um risco até 3 vezes maior de queda e fratura, além de acelerar o declínio da sua memória, da sua imunidade e da sua vitalidade. O que ninguém te conta é que, na maioria dos casos, acordar para urinar de madrugada não é culpa da idade, nem da sua bexiga. É o resultado de pequenos erros diários, hábitos que você repete sem perceber, mas que estão desregulando completamente o seu corpo. E a boa notícia é, ao parar de fazer isso, você pode recuperar noites inteiras de sono profundo, reduzir drasticamente a vontade de urinar à noite e ainda proteger sua saúde cerebral, seus ossos e sua energia. Neste vídeo, eu vou te mostrar os 5 principais erros que estão fazendo você levantar toda a madrugada para urinar e como corrigi-los de forma natural, segura e eficaz. Não tem nada a ver com beber menos água e não tem nada a ver com remédio. Se você tem mais de 60 anos e acorda cansado todos os dias, sente que seu sono está cada vez mais leve e fragmentado, vive preocupado com o risco de cair à noite, ou sente que sua bexiga está controlando a sua vida, então você precisa assistir este vídeo até o final. O que você vai aprender aqui pode devolver algo que você perdeu há anos, uma noite inteira de sono ininterrupto e a liberdade de viver com energia ao acordar. Eu sou a doutora Helena Vasconcelos, médica especializada em saúde e longevidade após os 60 anos e estou aqui para te mostrar como reeducar sua bexiga, recuperar seu sono e parar de sofrer com algo que pode ser evitado. E o primeiro erro que você precisa eliminar começa com um gesto que você faz todos os dias, achando que está se hidratando. Erro 1. Beber água demais na hora errada. Você já ouviu que precisa tomar pelo menos 2 litros de água por dia, certo? E sim, essa é uma recomendação válida. Mas o que ninguém te explica é que o horário em que você bebe essa água pode determinar se sua noite será tranquila ou interrompida. Muitos idosos, por medo de desidratar ou para limpar os rins, acabam tomando a maior parte da água no final do dia, ou até mesmo à noite, após o jantar ou antes de dormir. Esse é um erro grave. Aqui está o que acontece. Após os 60 anos, os rins passam a funcionar de forma diferente. O hormônio chamado vasopressina, responsável por concentrar a urina e reduzir a produção durante a noite, diminui com a idade. Isso significa que mesmo que você tome a mesma quantidade de água que tomava aos 40 anos, hoje seu corpo tem mais dificuldade para reter essa água durante a madrugada. E o resultado? Seu organismo segue produzindo grandes volumes de urina à noite e a pressão na bexiga aumenta. Como resposta, o corpo te desperta, mesmo contra sua vontade, para que você esvazie a bexiga. E a parte mais perigosa: ao levantar, seu cérebro ainda está em estado de sono profundo. O risco de perder o equilíbrio, cair e sofrer fraturas aumenta drasticamente. E sabemos o quanto uma queda pode mudar a vida de um idoso para sempre. E tudo isso começou por causa do horário em que você tomou água. Como corrigir? A maior parte da sua ingestão de líquidos deve acontecer entre as 6 da manhã e as 18 horas. Após as 18 horas, reduza gradualmente a ingestão. Evite chá, café ou sopas líquidas após o jantar. E se você sente muita sede à noite, vale a pena investigar se sua alimentação está muito salgada ou se existe algum desequilíbrio hormonal. Essa simples mudança de hábito pode reduzir drasticamente o volume urinário noturno em até 40% em apenas uma semana. E o que poucos sabem é que esse não é o único sabotador do sono noturno. O erro número 2 tem a ver com algo que você talvez usa todo dia, achando que está fazendo bem para a sua saúde. Erro 2. Tomar medicamentos que estimulam sua bexiga sem saber.
Você já parou para pensar que alguns dos medicamentos que você toma todos os dias e que foram prescritos por profissionais de saúde podem estar silenciosamente causando suas idas constantes ao banheiro durante a madrugada? Infelizmente, isso acontece com muito mais frequência do que se imagina. Muitos idosos que sofrem com neptúria tomam diuréticos como furosemida ou hidroclorotiazida, geralmente usados para tratar pressão alta ou insuficiência cardíaca. E sim, esses medicamentos têm seu papel, mas o horário em que são administrados pode transformar sua noite em um pesadelo. Esses remédios forçam os rins a eliminarem sódio e água, ou seja, fazem o corpo produzir mais urina. Se você toma seu diurético no fim da tarde ou à noite, é quase certo que seu sono será interrompido. Mesmo que a pressão melhore, a bexiga não vai perdoar. Mas não para por aí. Alguns antidepressivos, medicamentos para Alzheimer, broncodilatadores e até mesmo remédios para insônia podem alterar os mecanismos de controle urinário. E, em vez de ajudar, aumentam a frequência urinária, reduzem a capacidade de retenção da bexiga e ainda prejudicam o sono profundo. Os culpados mais comuns incluem diuréticos, inibidores da colinesterase, usados para Alzheimer, antidepressivos como fluoxetina ou sertralina, relaxantes musculares, remédios para refluxo com cafeína ou derivados e até analgésicos com cafeína escondida na fórmula. O que fazer? Nunca interrompa o uso de nenhum medicamento por conta própria, mas anote os nomes dos remédios que você toma e converse com seu médico. Pergunte: esse remédio pode estar me atrapalhando no sono à noite por causa da bexiga? Se for um diurético, questione se ele pode ser tomado pela manhã e não à noite. E atenção! Mesmo os suplementos naturais com cafeína ou estimulantes podem afetar o funcionamento da bexiga. Às vezes, o segredo para voltar a dormir bem não está em adicionar mais coisas, mas em remover o que está te prejudicando. Agora vamos para o erro número 3, que pode parecer inofensivo, mas está diretamente ligado a como o seu cérebro e a sua bexiga conversam durante o sono. Você vai se surpreender com o quanto isso afeta o controle urinário noturno. Erro 3. Usar telas e luzes fortes à noite e desregular a melatonina. Você sabia que o simples hábito de assistir televisão, olhar o celular ou manter as luzes da casa acesas após o jantar pode ser o suficiente para seu corpo parar de produzir o hormônio que controla a bexiga à noite? Eu estou falando da melatonina. A melatonina é muito mais do que um hormônio do sono. Ela é a responsável por colocar o seu corpo em modo noturno. Quando está em níveis adequados, ela reduz a frequência cardíaca, abaixa a temperatura corporal, acalma os rins e desacelera a bexiga. Mas tem um problema. A produção de melatonina começa a cair naturalmente a partir dos 50 anos. E o que piora ainda mais essa queda é a exposição à luz azul emitida por celulares, televisões, tablets e até lâmpadas brancas e frias. Sabe aquele hábito de dar uma olhadinha no celular antes de dormir, ou de assistir televisão deitado na cama, ou até de manter o quarto com luz acesa para não tropeçar? Esses pequenos gestos dizem ao seu cérebro que ainda é dia, e o resultado disso é catastrófico para quem já tem bexiga hiperativa ou sensível. Seu corpo permanece em estado de alerta e a bexiga continua ativa, produzindo urina mesmo durante a madrugada. Estudos mostram que a exposição à luz azul após as 21 horas reduz a produção de melatonina em até 85%. E sem melatonina, você não entra no sono profundo. Sem sono profundo, sua bexiga continua trabalhando. O que fazer? A partir das 20 horas, reduza a intensidade das luzes em casa. Prefira lâmpadas amarelas e indiretas. Evite telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Se possível, instale um filtro de luz azul no celular ou ative o modo noturno. Pratique um ritual de desaceleração, leitura, banho morno, música calma ou respiração profunda. E, se necessário, consulte um profissional para avaliar se a suplementação de melatonina natural faz sentido para você. Lembre-se, não é apenas a quantidade de urina que te acorda, mas a qualidade do sono que te impede de ignorar o sinal da bexiga.
e a melatonina é a chave para restaurar esse equilíbrio. Agora, vamos para o erro número 4, talvez o mais subestimado de todos, mas que afeta especialmente quem sofre com diabetes, resistência à insulina ou excesso de peso. Ele está diretamente ligado à alimentação noturna e pode estar forçando seus rins a produzir mais urina do que o necessário. Erro 4. Jantar rico em açúcar e carboidrato refinado. Se você tem o hábito de jantar pão branco, arroz, batata, massas ou tomar sobremesas açucaradas à noite, preste muita atenção no que vou te dizer agora. Seu jantar pode estar sendo responsável direto por te acordar no meio da madrugada para urinar. E isso não tem a ver com a quantidade de líquidos, tem a ver com o impacto que o açúcar causa no seu metabolismo e nos seus rins. Aqui está o que acontece. Quando você consome carboidratos simples ou açúcares à noite, os seus níveis de glicose no sangue aumentam. Em resposta, o corpo libera insulina para tentar regular esse açúcar. Só que, com o avanço da idade, a sensibilidade à insulina diminui. Isso significa que seu corpo tem mais dificuldade em guardar o açúcar nas células. E o que ele faz com o excesso? Tenta eliminar pela urina. Ou seja, seus rins começam a trabalhar mais para filtrar a glicose, puxando água do corpo para formar urina. Esse processo se chama diurese osmótica. E adivinha quando esse pico acontece? Justamente durante a madrugada. Além disso, picos de glicose à noite também prejudicam a liberação de melatonina e a entrada no sono profundo, reforçando o ciclo de má qualidade de sono e bexiga hiperativa. Esse efeito é ainda mais forte em pessoas com pré-diabetes ou diabetes tipo 2, resistência à insulina, sobrepeso ou obesidade abdominal, histórico de alimentação desequilibrada ou sedentarismo. Como corrigir? Priorize jantares leves, ricos em vegetais cozidos, proteínas magras e gorduras boas. Evite sobremesas, sucos ou refrigerantes à noite. Reduza alimentos de alto índice glicêmico no jantar, como o arroz branco, batata inglesa e massas comuns. E, se possível, mantenha um intervalo de pelo menos 2 horas entre a última refeição e a hora de dormir. E considere medir sua glicemia em jejum ou após o jantar para monitorar picos escondidos. Acredite, ajustar sua alimentação noturna pode fazer tanto pela sua bexiga quanto um remédio, sem os efeitos colaterais. Agora vamos falar do último erro, o mais surpreendente de todos, mas que quase ninguém considera. E esse erro tem a ver com o hábito de se segurar durante o dia. Erro 5. Passar o dia se segurando para não ir ao banheiro. Você já passou o dia todo ocupado, fora de casa ou com preguiça de levantar e simplesmente segurou a urina por horas só para aguentar mais um pouco? Se sim, você pode estar ensinando sua bexiga a funcionar da forma errada. O que poucos sabem é que a bexiga também tem memória muscular e neurológica. Ela aprende com seus hábitos. Se você passa o dia segurando a vontade de urinar, mesmo com a bexiga cheia, os nervos que controlam o reflexo de esvaziamento se tornam confusos. E essa confusão muitas vezes se revela à noite. Durante o sono, seu cérebro está em repouso, mas a bexiga, já desregulada por hábitos diurnos, começa a emitir sinais mais intensos e precoces. Resultado, você acorda com urgência, mesmo sem tanto volume de urina. Além disso, o ato de reter urina por longos períodos aumenta o risco de infecções urinárias, favorece o crescimento da próstata, no caso dos homens, sobrecarrega os rins e altera a sensibilidade da bexiga, tornando-a mais irritável, especialmente à noite. Como corrigir? Crie o hábito de urinar a cada 3 horas durante o dia, mesmo sem urgência. Evite ficar sentado longos períodos sem se levantar. Treine a bexiga com horários regulares. Isso desregula o reflexo urinário noturno. Preste atenção nos sinais do corpo. Quanto mais cedo você responde, menos sua bexiga precisará te acordar. Conclusão: se você chegou até aqui, já sabe. Acordar várias vezes à noite para urinar não é algo normal da idade. É um sintoma de que seu corpo precisa de ajuda.
E na maioria das vezes, essa ajuda começa por interromper pequenos erros que estão sabotando sua saúde sem você perceber. Os 5 erros mais comuns que fazem idosos acordarem para urinar à noite são: beber muita água no fim do dia, tomar medicamentos no horário errado, exposição à luz azul e telas antes de dormir, jantar rico em açúcar e carboidratos simples e segurar a urina durante o dia. Ao corrigir esses hábitos, você pode recuperar o sono profundo, reduzir os riscos de quedas e fraturas, equilibrar seus hormônios e viver seus dias com muito mais energia. E tudo isso sem remédios, sem procedimentos e sem depender de fraldas ou medicações que apenas mascaram o problema. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que também acorda várias vezes para urinar. Pode ser um parente, um amigo ou até seu companheiro de vida. A maioria das pessoas nem imagina que dá para reverter isso de forma natural. E se você quer aprender mais sobre como melhorar seu sono, sua memória, sua força muscular e viver com mais autonomia depois dos 60, se inscreva no canal agora e ative o sininho. Eu sou a doutora Helena Vasconcelos e eu tô aqui para te ajudar a viver com saúde, leveza e dignidade todos os dias da sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.